Muito boa noite, prezados telespectadores da Record News. Iniciamos neste momento mais uma edição do seu tradicional programa de segunda-feira à noite, o Conexão ND. Hoje, com mais uma presença especial, a honra da participação do Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, Dr. Fernando da Silva Comim. Ele é formado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, tem mestrado e especialização na Universidade de Lisboa. Há 21 anos é promotor de Justiça de Santa Catarina, procurador-geral atualmente, secretário-geral do Ministério Público em 2015, secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público em 2017, foi professor da UNOeste e também da Escola da Magistratura e tem um livro publicado na área do direito. Doutor Fernando Comim, é importante destacar no início, tão logo foi consultado sobre a possibilidade de sua presença, acedeu ao nosso convite. Prazer e honra tê-lo aqui no programa Conexão ND, doutor Fernando Comim. Boa noite. Boa noite, Moacir. Prazer é todo nosso, sempre muito bom estar ao teu lado, conversar sobre o nosso estado, nosso país, nossa nação. É uma grande honra estar aqui contigo. Prazer é todo nosso. Doutor Fernando, o senhor acaba de participar de mais uma edição do Encontro Estadual do Ministério Público. Inclusive fez uma palestra lá a respeito da situação atual do Ministério Público. Quais foram as principais questões debatidas nesse evento? A cada 2 anos, Moacir, nós fazemos o Encontro Estadual do Ministério Público. É uma oportunidade importante para reunir os colegas e refletirmos sobre o passado, o presente e o futuro da instituição. Esse ano foi um ano especial porque durante a pandemia nós não tivemos, então nós estávamos há 4 anos sem poder ter esse momento entre a classe. Foi muito interessante porque o nosso país passa por grandes transformações, né? E essas transformações afetam diretamente a forma de ser do Ministério Público, a forma de se comunicar que a instituição deve ter com a sociedade, né? As prioridades na atuação do Ministério Público. Então nós falamos um pouco sobre isso, qual é o cenário no país, qual é o cenário no nosso estado, essa transformação de alguns fenômenos, como por exemplo, a própria criminalidade mudou, né? Durante a pandemia, o que nós observamos é que muitas organizações criminosas passaram a atuar mais fortemente na Deep Web, na Dark Web, praticando golpes pela internet ou mesmo WhatsApp. E em virtude disso, nós desenvolvemos um projeto bem interessante, que é o projeto do CyberGaeco. É um grupo especializado em investigação de crimes cibernéticos, né? Então, esse é só um exemplo de como as coisas têm girado numa velocidade muito rápida no nosso país e o Ministério Público tem que acompanhar esses movimentos, né? Doutor Fernando, eu hoje ouvi uma informação, entrevista do chefe da Polícia Rodoviária Federal. Eu fiquei impactado com as revelações que ele fez apenas no que a bandidagem, no tráfico de cocaína, tráfico de drogas em geral, utiliza de criatividade para poder fazer o transporte da droga. Eu gostaria de usar esse comparativo, se me informar, também em relação a crime cibernético, imagino que o aprimoramento é constante. Não, é incrível, Moacir, como os crimes cibernéticos têm se tornado uma opção vantajosa numa perspectiva de custo-benefício para o crime organizado. Em vez de um assalto a banco, né, essas organizações estão investindo fortemente no recrutamento de jovens, de hackers, enfim, e estão praticando golpes contra o sistema financeiro nacional. Outro dia nós tivemos um caso, né, de uma vítima que foi lesada em 3 milhões de reais no leilão de maquinário agrícola, né? Uma fraude bem sofisticada. Então, veja, você acaba reduzindo o risco, né, que você tem num assalto, né, de ter que enfrentar muitas vezes a própria força pública, né, e continua e abre-se, né, um vasto horizonte para esse tipo de prática. Eu cito como exemplo também, né, da necessidade da gente estar adaptado a estar pronto para esse novo mundo, é o caso da chacina de Saudades, né? Aquele caso é um caso muito triste da história catarinense, mas aquilo tudo começou
numa plataforma de jogos online. Né? Assim, para quem não sabe, né, o adolescente foi recrutado numa plataforma de jogos online e aí depois migrou para um grupo de discussão, um grupo radical, né, e em que se planejou aquele atentado, inclusive como que ia comprar arma. Né? São detalhes que nos fez com que as agências de inteligência, as agências de investigação, né, a Força Pública, Polícia Civil, Militar, Ministério Público, aqui no nosso estado, atentássemos à importância de estarmos prontos para enfrentar a criminalidade também nesse ambiente. Doutor Fernando, a propósito, o senhor falou assalto a banco. Medidas preventivas foram adotadas há muito tempo, na verdade, continua até hoje, né? A proibição de entrar com qualquer tipo de equipamento metálico no bolso, telefone celular, na verdade, em qualquer banco. Exato. No caso de crime cibernético, é possível tomar alguma medida de caráter preventivo? Sim. É possível uma série de medidas, não é? Inclusive de natureza orientativa, né? Como aquelas orientações mais elementares, não fornecer a senha para ninguém, né? Não abrir um e-mail ou uma mensagem do WhatsApp de um remetente desconhecido, né? Por quê? Porque quase sempre os crimes ocorrem mediante a implantação de um vírus. Né? Uhum. E então você clica num link inofensivo e está abrindo as portas para a introdução de um vírus no seu dispositivo que daqui a pouco vão roubar os dados do seu celular, enfim. Então tem uma série de orientações importantes, né? Nós temos conversado bastante com outros ministérios públicos que têm já esse projeto em andamento, o Ministério Público de São Paulo, de Minas Gerais, temos trocado experiências, conseguimos recrutar policiais civis e militares para essa força-tarefa nova. Uhum. Né? Então, nós temos agentes dessas instituições trabalhando em conjunto, né? numa intenção de nós dificultarmos, né? E conseguirmos mais efetividade na tutela penal de crime cibernético. A punição para essa bandidagem nova está acontecendo ou também prevalece a impunidade? Não. Nós temos no Brasil todo, né, inúmeros casos, não só de operações, né, operações policiais, operações dos GAECos, dos Ministérios Públicos, mas também de condenações. Né? Então, o que ocorre é que as estruturas de Estado precisam acompanhar essa transformação do mundo da criminalidade. Né? Doutor Fernando, Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, além dessa questão dos crimes cibernéticos, que outras ações a bandidagem comete aí em relação a organizações criminosas? As organizações criminosas, Moacir, elas têm procurado formas de lavar o dinheiro que é obtido com os crimes que são praticados. Né? Esse é o objetivo final. É o quê? É lavar o dinheiro. Então, se pratica o crime, né? Se aufere essa vantagem indevida, esses valores têm que ser digamos assim, legitimados para serem reintroduzidos no sistema financeiro. Isso envolve colarinho branco ou em geral? Envolve colarinho branco, envolve crimes de tráfico de armas, envolve crimes de sequestro, né? Tráfico de drogas, isso tudo está envolvido aí. E o nosso Estado acaba sendo um destino visado pelo crime organizado, porque nós temos algumas regiões com o mercado imobiliário muito aquecido. Né? Então, nós temos casos aí de organizações criminosas de fora do nosso estado investindo, né, na lavagem de dinheiro no mercado imobiliário aqui em Santa Catarina, no nosso litoral, que chama a atenção. Né? E outras formas também de lavagem de dinheiro, criptomoedas, por exemplo. Hoje é uma forma que está sendo muito recorrente de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. E aí também a importância de termos uma unidade especializada em crime cibernético. Né? Então, a criminalidade organizada, ela evolui
para e passo paralelamente à nossa sociedade, né? Pelas estatísticas dos seus colegas promotores de justiça em toda Santa Catarina, a maioria das ações criminais, há 30, 40, 50 anos atrás, era de homicídio, de assalto, na verdade. Furtos. Hoje o quê? Tráfico de drogas, esmagadora maioria ou não? Hoje, o tráfico de drogas aumentou exponencialmente, né? Os crimes patrimoniais, roubo, furto, ainda continuam acontecendo em grande volume, mas, sobretudo, Moacir, o tráfico de drogas e, infelizmente, né, os crimes de violência contra a mulher, né? Esses têm aumentado bastante, aumentaram durante a pandemia. E por que, doutor Fernando? Olha, durante a pandemia, o que nós identificamos? Nós tivemos uma incidência maior de alguns tipos de violações, né? Violência doméstica foi, né, um desses fenômenos, né? O isolamento, o isolamento da família, né, no ambiente familiar, nas casas, fez com que muitas agressões às mulheres, muitas violências sexuais contra crianças, contra adolescentes, né, estejam sendo somente agora descobertas, né, porque as vítimas eram submetidas àquela situação. Isso, faixa de renda mais da população de baixa renda, ou média? A violência doméstica, por incrível que pareça, envolve todas as faixas de renda. Na pandemia, provavelmente, por quê? O pessoal ficou convivência tempo muito maior e em espaços muito menores. Convivência muito maior, espaços menores, maior consumo de bebidas alcoólicas. Perfeito. Muitas pessoas desenvolveram ansiedade, depressão ou algum tipo de doenças. Agressividade, enfim. Isso tudo, todos esses são fatores que acabaram interferindo, né, nesse fenômeno do aumento de violência no âmbito familiar, né? Então, a pandemia já está identificada que é uma das causas desse aumento. Sem dúvida nenhuma. Existe um segundo fator na sua avaliação? A pandemia, sem dúvida nenhuma, né, uma das causas principais. E um outro aspecto interessante é que, à medida em que as pessoas vão tomando consciência da existência de uma rede de apoio, não é? As vítimas mulheres, por exemplo, no caso das mulheres, né, quando elas confiam na existência de estruturas capazes de acolhê-las e encaminharem adequadamente os casos de violência, elas começam a procurar mais a ajuda da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário. E eu acredito que um dos aspectos seja justamente esse. As mulheres estão percebendo que o nosso Estado está bem estruturado para enfrentar esse tipo de violência, e isso faz com que aquelas mulheres que antes sofriam silenciosamente nos seus lares ou que sofriam uma agressão e não procuravam a polícia, hoje elas procuram, porque nós temos delegacias especializadas, nós temos delegadas mulheres que sabem acolher as vítimas, nós temos assistente social, psicólogas do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então, o sistema de acolhimento, né, das vítimas de violência doméstica, contra a mulher, hoje funciona melhor. E aí está havendo também um número maior de divulgação desse fato, de acordo? Exatamente, um número maior de divulgação. Doutor Fernando Comim, estamos aí às vésperas de uma eleição. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Leopoldo Brigman, esteve aqui anunciando que já teve, inclusive, contato com o senhor sobre o lançamento de uma ferramenta nova, o QR-TOC. Como é que está esse processo em relação ao Ministério Público? Nós tivemos inúmeras reuniões, né? O presidente Leopoldo Brigman vem fazendo um trabalho exemplar à frente do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Ele e toda a equipe, uma equipe muito profissional. E nós temos uma ferramenta que eu diria que é uma Ferrari nas nossas mãos, né? Os técnicos do TRE desenvolveram um aplicativo que possibilita, a partir do relatório, né, do relatório de votação, ao final da votação, a impressão de um QR Code. Com esse aplicativo desenvolvido pelo TRE, os partidos políticos, os mesários, a sociedade em geral, o Ministério Público,
pode, então, batendo uma foto desse QR Code, acompanhar o relatório daquela urna em tempo real, né? Antes mesmo, né, desses dados serem transmitidos para o TSE. E isso é um trabalho, basicamente, de acompanhamento, né, paralelo da apuração, e o Ministério Público vai, né, celebrar um termo de cooperação com o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, e nós vamos acompanhar a apuração em tempo real. Queremos, com o apoio de outras instituições, né, dos próprios partidos políticos e outras instituições, nós queremos fazer uma grande rede de cidadania, acompanhando a apuração das eleições no nosso estado em tempo real, e o Ministério Público vai montar uma estrutura, né, para divulgar esses painéis de acompanhamento, né, não de uma apuração paralela, não, mas da lisura do processo eleitoral, né, para que depois a sociedade possa conferir na urna, a urna da seção X, da zona Y, o resultado vai ser exatamente o mesmo que vier a ser divulgado pelo TSE. Então, nós temos também como a intenção nesse processo, Moacir, é fazer com que a sociedade, as instituições e as pessoas se envolvam num processo de cidadania, que é acompanhar o processo eleitoral e, ao mesmo tempo, prestar um serviço relevante de checagem, de verificação, né, da rigidez do processo eleitoral. Doutor Fernando, esse documento que os senhores vão conseguir visualizar logo após a publicação do boletim de urna, estará disponível também, terá transparente para a sociedade? Nós pretendemos criar um gabinete de acompanhamento, né, da votação, e essa divulgação vai se dar em tempo real, né, provavelmente no site do Ministério Público e do TRE, enfim, nós temos que ajustar esses detalhes ainda, mas para acompanhamento da sociedade. Isso significa que o eleitor vai poder saber exatamente, logo depois do fim da eleição, com o início da divulgação dos boletins, qual o resultado da eleição em Santa Catarina. Inclusive o eleitor pode nos ajudar. E esse trabalho nós vamos fazer uma divulgação, Moacir, porque ao final da eleição, da apuração, né, é emitido o relatório de apuração pela urna. Qualquer eleitor com o aplicativo do TRE que tirar uma foto conectado à rede mundial de computadores vai fazer o upload dessas informações em tempo real. E isso automaticamente vai alimentar, né, os painéis de visualização pública da eleição. É bom ressaltar, né, que, enfim, se mais de um eleitor tirar foto do mesmo QR Code, isso não pode alterar o resultado? Não vai alterar o resultado, né? Então, se nós tivermos 20 eleitores tirando foto do mesmo QR Code, não altera as informações. Tá? Portanto, pela sua visão, foi o que o presidente defendeu aqui, segurança e transparência, é isso mesmo? Segurança e transparência e participação popular. Muito bem, doutor Fernando, nós gostaríamos também de ouvi-lo a respeito da atuação do Ministério Público daqui para frente, a partir, inclusive, dos debates, dos temas que foram debatidos no encontro estadual. E também sua opinião sobre uma das questões mais polêmicas do Brasil atual, que é o chamado ativismo judicial, e outros temas relacionados com a sua função de chefe do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Estamos entrevistando o doutor Fernando da Silva Comim, Procurador-Geral de Justiça. Vamos a um rápido intervalo comercial e retornamos logo em seguida. Até já. Este é o seu Conexão ND pela Record News. Hoje, ouvindo o Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, chefe do Ministério Público Estadual, Dr. Fernando da Silva Comim. Entrevista que estará na íntegra disponível no portal ND+, que é o líder absoluto da comunicação digital de Santa Catarina, e também nas redes sociais da internet. Dr. Fernando, a partir do evento realizado esse final de semana lá em Gaspar, decisões, debates, avaliações, qual é o futuro do Ministério Público na sua leitura? Moacir, o futuro do Ministério Público é cada vez mais uma atuação
de mediação das grandes pautas da nossa comunidade, do nosso estado, do nosso país, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós vemos uma atuação do Ministério Público menos persecutória, ajuizando ações, né? E mais construtiva de soluções importantes para as questões ambientais, para as questões econômicas, para as questões sociais de atendimento hospitalar, de uma política firme, educacional. Vou citar um exemplo do que eu estou dizendo. Recentemente, o Ministério Público participou ativamente do processo político de votação da PEC do ICMS educacional, né? O ICMS educacional, o que é? Nada mais é do que você fazer a repartição do ICMS do Estado para os municípios a partir de indicadores de desempenho da educação, né? Nós recentemente contribuímos para esse debate, participamos de um grupo de trabalho que foi constituído pelo Ministério Público, pela Assembleia Legislativa, sim, Tribunal de Contas, enfim, e participamos mais do que isso, ativamente da aprovação da PEC e do projeto de lei que faz com que gradualmente aumente o percentual de destinação do ICMS para aqueles municípios que tiverem melhor desempenho na educação. Muitos não sabem, mas hoje o Ceará lidera o ranking da educação no nosso país porque adotou esse modelo há 10 anos. Então, nós entendemos que o Ministério Público contribuiu com um processo que é um divisor de águas da educação e do futuro do nosso Estado. Portanto, o senhor está cumprindo e constata a existência daquilo que o senhor anunciou antes de tomar posse, que era um Ministério Público mais educativo, mais de orientação e menos de ajuizamento de ações. Exatamente. Um outro exemplo, né, importantíssimo é a atuação da Promotoria Ambiental aqui de Florianópolis, da capital, né, por meio da promotora, a doutora Ana Lu Librelato Longo, acompanhando todas as audiências públicas do novo plano diretor de Florianópolis. O Ministério Público não vai ser, não pode ser, não será um elemento de entrave ao desenvolvimento. Maravilha. Mas o Ministério Público vai apontar quais são os caminhos para que esse desenvolvimento ocorra de maneira sustentável e segura. Voltando à campanha eleitoral, qual vai ser o papel dos promotores de justiça no interior de Santa Catarina, doutor Fernando? O Ministério Público Eleitoral tem uma grande capilaridade, Moacir, né? Nós temos promotores eleitorais em todos os municípios do Estado. O papel nessas eleições, né, será muito importante porque, além das atribuições normais de Ministério Público Eleitoral, aquela questão de, né, acompanhar a propaganda eleitoral, evitar qualquer crime eleitoral, também naquilo que nós referimos anteriormente, no bloco anterior, sobre o acompanhamento do resultado das eleições por meio do aplicativo do TRE, né, o QR TOT. Apuração. Né? E aí, com esse envolvimento de todos os promotores eleitorais e outras instituições, Santa Catarina vai dar um exemplo para o Brasil, tenho certeza. Alguma ação específica dos promotores e dos procuradores em relação ao Ficha Suja? No sentido de iniciativa de ações, não? O Ministério Público Eleitoral impugnou a candidatura de inúmeros candidatos que queriam concorrer ao pleito, mas tinham condenação transitada em segundo grau, né? Então, nós não temos... isso faz parte, né, o acompanhamento dos promotores eleitorais de todo o processo eleitoral é muito importante e essa é uma atuação fundamental, né? Como que um candidato que tem uma condenação, ficha suja, possa, né, participar, colocar o seu nome, né, para ser votado pela população. Então, esse é um papel muito relevante, embora nem todas as condenações, e aí eu acho que a nossa legislação poderia evoluir, né? Nem todas as condenações geram a inelegibilidade. Nós temos um caso hoje de um candidato que é condenado
por violência doméstica, com sentença confirmada no 2º grau, né? Mas a lei precisa evoluir, porque a lei não veda, não considera esse candidato como ficha suja, mas apenas por crimes praticados contra a administração pública. Então, nós precisamos evoluir nisso. Doutor Fernando, os partidos políticos não deveriam também ter uma preocupação mais destacada em relação a não admitir o ficha suja? Não há dúvida nenhuma, Moacir. O primeiro filtro do processo eleitoral é o partido político, né? Então, a própria omissão do partido político no controle dos seus candidatos, né, em admitir candidatos ficha suja, é um mau exemplo para a população, né, para a sociedade e para a cidadania. Doutor Procurador-Geral de Justiça, Fernando Comim, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, pediu uma audiência ao presidente do STJ para tratar de um assunto que ele considera grave e delicado. O STJ proibiu a abordagem pelos guardas municipais daqueles suspeitos, do criminoso que tenham algum sinal evidenciado, não pode mais fazer abordagem. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Ele, inclusive, coloca dados gravíssimos, porque a Guarda Municipal, em muitos municípios, a começar por Balneário Camboriú, ela complementa o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil no sentido de proteger a população e prender a bandidagem. É verdade. Bem, em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que o trabalho das guardas municipais é um trabalho importantíssimo, né, de prevenção de ilícitos, de crimes, mas ele deve ser complementar à atuação da Polícia Militar, ao policiamento ostensivo da Polícia Militar e da Polícia Civil, né? A função primordial da Guarda Municipal pela Constituição é zelar, né, pela ordem pública e pelos espaços públicos. Então, assim, o que o STJ decidiu? O STJ decidiu que, veja, essa decisão do STJ não impede, por exemplo, que alguém que esteja praticando um crime em flagrante delito seja preso pela Guarda Municipal, tá? Agora, o STJ impede, por exemplo, que a Guarda Municipal aborde um cidadão sem nenhum indício razoável da prática de crime, né, e o obrigue a uma revista pessoal pública, por exemplo, né? Então, nesse aspecto, eu acho que é preciso também a gente ter um meio termo da atuação da Guarda Municipal, porque, infelizmente, são alguns excessos pontuais, né, mas eles acabam existindo, né? A atuação da Guarda Municipal tem que ser ostensiva, tem que estar presente e tem que agir fortemente na ocorrência de crime. Mas, a partir do momento em que nós temos a Polícia Militar, a Guarda Municipal ocupando e disputando um mesmo espaço, isso também não é salutar. Essa divisão tem que estar mais clara de até onde um pode ir e o outro deve se conter nesse cenário. Agora, sem dúvida alguma, né, o caso de Balneário Camboriú, por exemplo, a Guarda Municipal é responsável, junto com a Polícia Militar, por uma das cidades mais seguras do nosso país, né? Então, isso tem que ser levado em consideração pelo julgador. E, segundo o prefeito, o número de abordagens tem permitido prisão de muitos bandidos que circulam pela região. Isso é verdade, né? Mas nós precisamos agora agir com mais... a Guarda Municipal precisa agir com mais cuidado antes dessas abordagens, porque ela só pode agir a partir de indícios concretos da ocorrência de algum crime. Caso contrário, vai ter que agir em conjunto com a Polícia Militar. Olha, estamos acompanhando um carro em atitude suspeita, a Polícia Militar tem que fazer a abordagem. Doutor Fernando Comim, ativismo judicial, ministro do Supremo Tribunal Federal, começado Alexandre de Moraes, o notório, né, que está sendo contestado por todo mundo jurídico brasileiro, aqueles que são independentes, né, juristas do padrão do monumento, chamado Ives Gandra Martins, a começar por ele, né, e tantos outros, instituições se manifestando. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, o senhor como o grande e legítimo representante do Ministério Público de Santa Catarina, e tem uma interlocução com outros colegas do Brasil. Moacir, tem um ditado que diz assim: decisão judicial não se discute, se cumpre, né? O Judiciário, o Supremo, tomou uma decisão lá atrás, né, naquele... No inquérito do fim do mundo? No inquérito do fim do mundo, né, que foi uma decisão muito polêmica. Contestada no meio jurídico. Muito. Né, e que gerou uma cultura que eu acho que é perigosa para o sistema acusatório. Por quê?
porque hoje nós não temos muito claramente definidas as funções de acusador, investigador e julgador. E quando isso acontece, né, o sistema de justiça como um todo pode ser alvo de críticas que giram em torno de um déficit de legitimidade, né? Veja que quando o Procurador-Geral da República, que é o chefe maior, né, do Ministério Público da União, promove o arquivamento de uma investigação, o sistema, pelo sistema acusatório, né, aquele é o ponto final, acabou, não deveria se dar sequência a isso. De acordo. Né? Então, eu vejo com muita preocupação, né, esse movimento. Acredito que é necessário que o próprio Supremo possa internamente fazer uma autocrítica e uma autocontenção desse ativismo, digamos assim, né, como o senhor muito bem colocou, né, para que nós possamos encontrar harmonia entre os poderes num período extremamente crítico da nossa nação. Como estudioso do direito, o Senado Federal também está se omitindo vergonhosamente em relação a essa questão. Hein? A democracia ela é constituída de um sistema de garantias de pesos e contrapesos. Quem faz o equilíbrio do Supremo é o Senado. Exato. E se hoje, né, na visão de alguns, o Supremo exerce esse ativismo, o Senado deveria ser o ponto de equilíbrio do Supremo. Então, de alguma maneira, sim, há uma certa conivência do Senado em relação a essa atuação mais ativista, né? Como é que o senhor explica a omissão da sociedade civil, a AB, a BI, CNBB, até o próprio Ministério Público Nacional, nessa questão que é tão grave e tão delicada? Qual a explicação para isso? Moacir, essa é uma questão muito, muito difícil de ser abordada, porque eu vejo que, ainda que timidamente em alguns aspectos, ou contidamente, melhor falando, o Procurador-Geral da República tentou, em alguns episódios, se posicionar contra esse sistema. E agora, mesmo recentemente, a Procuradoria-Geral da República contestou essa última operação. Oficialmente, né? Oficial, Então, eu vejo que não há uma omissão do Ministério Público como instituição. Perfeito. O que há, na minha concepção, é uma falta de discussão mais ampla, não só no meio jurídico, pelas outras instituições que compõem, né, o sistema de justiça, mas, sobretudo, pela sociedade representada pelos parlamentares. Né? Doutor Fernando, uma coisa mais leve. Alguma previsão de aumento do número de integrantes do Ministério Público no interior de Santa Catarina? Muito pedido de municípios para ampliação das atividades? Moacir, o Ministério Público, assim como outras instituições, durante a pandemia teve que suspender os concursos públicos. Né? Nós tínhamos um concurso lançado para promotor de justiça, tivemos que suspender, porque não era possível realizar uma prova para mais de 5.000 candidatos, né? em meio à pandemia. Mas, felizmente, nós conseguimos, no começo do ano, terminar esse concurso. Demos posse a 25 novos promotores que já estão no interior do estado, e agora, no dia 16 de setembro, nós vamos dar posse a outros 10 promotores de justiça que estarão, depois de um estágio de um mês aqui na Procuradoria-Geral, um estágio de orientação, estarão iniciando a sua carreira também no interior do estado. O Ministério Público vai onde está uma comarca do Poder Judiciário, ok? Exato. E há alguma comarca que esteja com ausência de representante do Ministério Público? Não. Todas as comarcas hoje, todas as 111 comarcas estão cobertas por promotores de justiça. Algumas em regime de substituição. Né? Nós não temos titulares em todas, justamente porque estamos aguardando agora essa nova leva de promotores para preenchermos essas comarcas do interior. Mas todas estão sendo atendidas pelo Ministério Público. O senhor está há 6 meses ou 7 meses do término do seu mandato. Foi reeleito, né, e não pode mais ser reeleito, não é isso? É isso, não posso. E como é que está o processo sucessório na Procuradoria-Geral de Justiça?
Moacir, a instituição Ministério Público evoluiu muito nos últimos anos em termos de democracia interna, harmonia e união. Eu vejo a instituição aqui em Santa Catarina num período, talvez um dos melhores da história em termos de unidade e harmonia institucional. Portanto, a sucessão vai ser um reflexo natural desse ambiente que foi construído ao longo dos últimos anos. O que para a gente é importante, como instituição, como Ministério Público, é a observância, né, da decisão interna e democrática do Ministério Público pelo governador. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma eleição em março do ano que vem, né, e essa eleição vai formar uma lista tríplice que é encaminhada ao governador. O que é bandeira para o Ministério Público, né, uma questão de honra, é que o próximo governador, seja ele quem for, respeite a vontade da classe e nomeie o candidato mais votado, né? O candidato ou a candidata mais votado. Porque é só dessa forma que nós podemos manter a estabilidade institucional e a harmonia e o respeito com os demais poderes, né? Veja que na minha recondução, nós fomos eleitos com 87% dos votos. Inédito também. Isso é inédito também, é verdade. Imagine se o governador não observasse essa maciça vontade não popular dos promotores, né? Então, isso seria um desprestígio para a nossa instituição. Doutor Fernando Gomes, estamos encerrando o nosso Conexão ND. Para a sua despedida, temos ainda 30 segundos. Moacir, quero te agradecer pelo convite. É uma honra para mim estar aqui ao lado de um dos maiores ícones do jornalismo do nosso estado. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns ao Grupo ND por valorizar o teu trabalho. Né? E eu conclamo aqui toda a população catarinense a nos auxiliar nas próximas eleições nesse processo de cidadania que é fiscalizarmos, né, e acompanharmos a apuração de cada urna eletrônica no nosso estado, porque isso vai ser um exemplo para o nosso país. Os catarinenses vão dar um exemplo importante para a nação. Em nome da direção do Grupo ND, muito obrigado. Felicidades ao senhor e todo o Ministério Público de Santa Catarina. Um grande abraço. Foi uma honra poder contar com o senhor aqui no nosso Conexão ND. Entrevista que estará disponível, é bom lembrar, no portal ND+, nas redes sociais da internet. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência. Felicidade, saúde e até a próxima.